possamos crescer e avançar. Em nome de Jesus, amém. Você prefere andar de muleta ou sem muleta? Já andou de muleta? Eu nunca, graças a Deus. Já caí muito de moto, no mínimo umas 4 vezes. Ranhei bastante, mas quebrar, graças a Deus, nunca. Mas eu conheço gente que anda de muleta, conheço outras pessoas que já precisaram de muleta, e todos eles já me disseram: pastor, é desconfortável. Muleta é desconfortável. Quando uma pessoa machuca a perna, dependendo da gravidade da lesão, essa pessoa precisará de usar muletas para se locomover. Por quê? Porque as pernas estão fracas. Olha para cá, as pernas estão lesionadas. Então uma perna fraca, uma perna lesionada, ela não consegue ficar em pé. E muito menos se locomover. Agora, usar muletas não é um fracasso. Tá? Por quê? Porque a pessoa precisa naquele momento. Então a pessoa não é uma pessoa fracassada só porque ela usa muleta. Não é. Só que o problema maior não é usar a muleta. Sabe qual que é o maior problema? É se recusar a largar a muleta. Por quê? Porque para largar a muleta precisa de esforço. Porque a pessoa vai fazer algo chamado fisioterapia. Acredita em mim, fisioterapia não é confortável. Você já fez fisioterapia? Alguém já precisou fazer alguma vez? É confortável? Não, não é nada? Não é. Por quê? Porque você está com algo travado ali há algum tempo, então vai ter que mexer, vai ter que tirar do lugar. Aí a pessoa começa a destravar e vai doer. Diga comigo assim: andar sem muleta tem um custo. Diga comigo assim: vai doer. Agora tem uma coisa. Você pode escolher a dor da transformação, a dor da mudança, ou você pode escolher levar as suas muletas para 2026 e viver a mesma vida do mesmo jeito. Repete comigo assim: olha, muletas são desculpas que eu me apoio para não servir a Deus, para não servir a igreja e para não servir os meus irmãos. Ok. Então todas as vezes que eu falar com você hoje sobre muleta, dizer para você: olha, você está usando muletas, eu estou falando sobre desculpas que você se apoia, porque a muleta não é um apoio que a pessoa usa para andar. Então a muleta espiritual, vamos usar essa linguagem figurativa, a muleta espiritual é isso, são desculpas que você se apoia quando você não quer fazer o que Deus te chamou para fazer. Ok? Então isso são muletas. E eu quero ler um texto com você, para a gente fazer a aplicação a respeito disso que eu falei. Hebreus 5, do 11 ao 14, diz assim: a esse respeito, nós temos muitas coisas a dizer, e difíceis de explicar. Olha só, irmãos, presta atenção nisso aqui. Vamos ler isso aqui de novo, ó. A esse respeito, nós temos muitas coisas difíceis de dizer e de explicar. Por quê? Porque vocês têm se tornado tardios para ouvir. Já viu quando alguém entra aqui e fala assim: eu não entendi nada do que o pastor pregou? É porque você está sendo tardio para ouvir. Depois eu vou te explicar o que é isso aqui, ok? Aí por quê? Porque são coisas difíceis de dizer para quem não quer ouvir, para quem não faz questão de aprender, então vai ser difícil mesmo. Vamos continuar, verso 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Olha pessoal, fala essa palavra comigo assim: ensinar de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Verso 13 diz: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos. Aqueles que pela prática de quê? Da palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor de Hebreus escreveu essa carta para uma igreja que estava debaixo de muita luta, muita perseguição. Existiam vários desvios doutrinários na igreja, vários falsos mestres tentando implantar falsas doutrinas. Então o autor escreve esse texto. Então vamos entender um pouco do que a gente leu. No verso 11 ele diz assim: a esse respeito tem muitas coisas difíceis, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios. O que significa quando o autor diz que as pessoas que estavam ouvindo a pregação estavam sendo tardias para ouvir? Tardio aqui significa alguém acomodado, alguém apático, alguém que evita esforço, alguém que prefere ficar com a muleta das desculpas do que se esforçar para caminhar com o restante da igreja. Alguém lento, alguém que não se envolve na vida da igreja. O que eu quero dizer? Que apenas vir ao culto, irmão, no domingo, não vai mudar a sua vida. Apenas frequentar as campanhas de libertação na quarta-feira também não vai mudar. É muito bom receber profecia e revelação, é ou não é? Eu gosto quando alguém chega de perto de mim e fala: olha, Deus mandou te falar, principalmente quando é a confirmação de uma oração. Só que o que realmente muda a sua vida, sabe o que é? Não é a revelação que você recebe, mas é a prática da palavra de Deus. É você pegar isso aqui como uma verdade absoluta e colocar em prática. Por quê? Quem disse isso? Não é o pastor que disse, foi Jesus. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E no ano de 2026, querido, é o ano do posicionamento. É o ano de você se posicionar sobre a verdade da palavra de Deus. Amém? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, para você responder para você mesmo. Mas não responda essas perguntas pensando no seu crescimento financeiro, tá? Toda pergunta que eu fizer aqui, você vai pensar espiritualmente. Essas perguntas tratam do seu crescimento espiritual. Porque você pode crescer financeiramente, emocionalmente, mas pode não ter crescido espiritualmente. E essas perguntas que você vai responder para você mesmo, vai mostrar o seu nível espiritual. Pastor, é acusação? Não. Presta atenção. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é luz. Sim ou não? Sim. Luz para os meus caminhos. Então, quando você acende a luz, o ambiente é exposto, você concorda? Se você chegar na sua casa com a luz toda apagada, você não vai ver nada que está exposto lá. Mas se você acende a luz, então aquela luz vai expor, vai mostrar, vai revelar que ali na sua sala tem uma televisão, tem um tapete, tem um sofá, enfim. Porque a luz revelou. Você saiu das trevas, estava na escuridão, acendeu a luz mostrou. Conosco é a mesma coisa. Quando você vem num culto, a luz que é a palavra de Deus, você se expõe a essa luz e essa luz revela você para você mesmo. Então presta atenção, a pergunta número 1: neste ano, você cresceu na sua fé? Você cresceu na sua fé nesse ano? O que que mostra que você cresceu na sua fé? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2: neste ano, o que é que mudou na sua vida de oração? Mudou alguma coisa? Pergunta número 3: o que é que mudou na sua vida de serviço para o reino? Mudou alguma coisa no seu servir a Deus, no seu servir à sua igreja local? O que que mudou?
Pergunta 4, e essa é a mais importante de todas. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Então você entende que espiritualmente você está devendo? Olha, você não está devendo nada para Deus, não é isso que eu estou dizendo não. Mas você está devendo crescimento. Você está devendo maturidade. Faz sentido, irmão, você vir aqui culto após culto e não crescer? Você quer ver? Faz sentido um aluno ir na escola ano após ano, mês após mês, chegar no final do ano e ele não passar, ter que repetir tudo de novo? Faz sentido? Isso é um desperdício de tempo. Espiritualmente é a mesma coisa. Não faz sentido você estar aqui se você não quer crescer, irmão. Você tem que crescer, você tem que querer avançar. Crescer espiritualmente. Vamos para o verso 12. O autor de Hebreus continua dizendo: pois com esse efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. O autor de Hebreus aqui, no verso 12, ele destaca dois princípios. Então eu vou dividir esse verso em parte A e parte B, para você entender. Vamos para a parte A. A parte A, por esse efeito, devia ser mestres, presta atenção agora em tudo que está grifado. Atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O que acontece? O autor de Hebreus percebeu que esses cristãos já estavam caminhando com Cristo já há algum tempo. O Evangelho já havia sido ensinado para eles e ainda continuava sendo ensinado. Eles já tinham ouvido o Evangelho e ainda continuavam ouvindo. Eles já tinham passado por provas, perseguições, já haviam testemunhado do poder de Deus. Só que diante tudo isso, todo esse tempo de igreja que essa turma tinha, o autor de Hebreus diz para eles assim: olha, vocês já têm o suficiente para ensinar outros. Vocês já deveriam ser mestres. Já deveriam estar ensinando para outros o Evangelho. Vocês já deveriam estar trazendo pessoas para Jesus. Você já deveria ter feito do seu trabalho, o seu serviço, o seu campo missionário. Pregar para os seus vizinhos, pregar para as pessoas do seu trabalho. Só que como vocês não cresceram, o autor de Hebreus diz: vou ter que ensinar tudo de novo. Percebe? Ele está dizendo: olha, vocês não quiseram crescer, não acreditaram na mensagem, não colocaram em prática. Então o autor de Hebreus aqui confronta essa igreja que estava parada. Receberam uma mensagem, mas estavam apáticos, parados. Parte B do versículo. Aí ele está dizendo: vocês se tornaram necessitados de leite, não de alimento sólido. Por quê, irmãos? Porque ele aqui diz que ele ia ter que voltar a ensinar, ia ter que tirar o alimento sólido e colocar leite. O que quer dizer? Presta atenção. Você que já foi pai e mãe, um bebê nasce comendo arroz, feijão, carne e brócolis. O que sustenta o bebê nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses? Leite. Seja o leite materno ou esse leite, como que é o nome? Aptamil, esses leites que vocês compram. Fórmula, né? Vamos fazer propaganda para o Aptamil, nunca estou ganhando nada para isso. Esquece o Aptamil, é ruim. Fórmulas, vamos falar assim. Então o bebê, ele se sustenta com o leite. Se você der para um bebê arroz, feijão, carne e brócolis, ele vai engasgar. Mas quando ele chega ali para a fase de 8 meses, na verdade menos, ele chega ali, 7, 8 meses, 1 ano, aí já começa a introdução do alimento sólido. E espiritualmente é a mesma coisa. Eu posso continuar ensinando para você o beabá do Evangelho, eu posso continuar te dando leite, ou eu posso
te dar um alimento sólido. Vai depender de você. Eu posso continuar te ensinando que você precisa congregar, que você precisa devolver seu dízimo, que você precisa ter uma vida de oração, que você precisa ter uma vida de leitura da palavra, que você precisa acompanhar a visão da sua igreja. E eu vou continuar te ensinando e te dando esse leite com muito amor, como um pai cuida dos seus filhos que são crianças. Vou continuar te ensinando com muito amor. Mas o alvo não é você ficar aqui bebendo leite todo dia. A Bíblia diz que o alvo de todo cristão é que ele cresça. Cresça. E a pessoa que cresce é aquele que assume responsabilidades, é aquele que o leite não é preciso. Olha o verso 13, o que ele diz? Ele diz assim, olha, porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Agora, qual que é aqui a palavra da justiça? Isso aqui é muito importante você entender. Qual que é aqui a palavra da justiça que o autor de Hebreus está dizendo que é aquele que fica só bebendo leitinho, sabe, aquelas palavras que fala, olha, que fala só das suas emoções, da sua mente, ensinando você a viver a sua vida aqui, parará. As pessoas que se alimentam só disso, a Bíblia diz que eles são inexperientes na palavra da justiça. Qual é a palavra da justiça? Qual que é a palavra da justiça aqui? Que justiça é essa que ele está dizendo? Que essas pessoas que bebem leite, além de não conhecer, são inexperientes, não conseguem viver. Segundo aos Coríntios 5:21 diz, olha, qual justiça que é essa? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então as pessoas que são inexperientes na palavra da justiça, elas não entendem que Cristo se fez pecado por eles. E porque não entendem, elas andam sempre em condenação. Estão sempre se condenando. O casal que não entende esse princípio de que não há condenação, eles vivem julgando coisas um na cara do outro, vivem se condenando. Por quê? Porque são inexperientes na palavra da justiça. Aí qualquer erro, volta lá no passado, você fez isso, você fez aquilo, aí um quer jogar um na cara do outro. Inexperientes, são crianças. Por quê? Porque não estão conseguindo digerir o alimento sólido. E não é só sobre o seu relacionamento, é sobre a sua maneira de viver a sua vida até na igreja. Por quê? Porque quem não entende que os seus pecados foram punidos no corpo de Jesus, ele sempre vai estar se achando incapacitado para fazer as coisas. Então a Bíblia diz que Cristo se fez pecado por nós. Como? Pecando? Não. Ele colocou os nossos pecados sobre ele. Para que ele fez isso? Para que Cristo colocou os nossos pecados sobre ele? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, o que é ser feito justiça de Deus? O que quer dizer Deus olhar para você e declarar que você foi feito justiça dele? O que significa isso? Está vendo? Só uma pessoa experiente na palavra da justiça vai saber isso aqui. Entende o que eu estou falando? Entende o que o autor de Hebreus diz? Eu tenho coisas tão difíceis de ensinar, mas às vezes eu tenho que ficar ensinando leite, porque vocês são inexperientes na palavra da justiça. O que é que significa ser feito justiça de Deus? É você ganhar um novo status de justo diante de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não te enxerga mais como um pecador. Você não é um pecador diante de Deus. Eu sei que as pessoas que são inexperientes na palavra da justiça, a primeira coisa que eles pensam é o seguinte: eu não concordo porque eu tenho pecado. Sim, você vai entender um dia. Você vai entender. Eu não discordo de você concordar, porque para entender isso aqui, primeiro é pela fé, e segundo, você tem que ser experiente na palavra da justiça, você tem que querer comer esse alimento que Deus está te dando. Existe uma diferença entre você ter pecados e você ser pecador. Você não é mais pecador. Por quê? Porque quando você veio para Cristo, a sua natureza pecadora de Adão, que você herdou dele, foi tirada. E foi colocada em você. Você agora faz parte de uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que você é a justiça de Deus em Cristo. Você foi salvo eternamente. Nunca mais você vai para o inferno. E quando eu digo que nunca mais você vai viver o inferno, eu estou dizendo também não só do inferno futuro, mas da sua vida aqui.
Algumas pessoas estão aqui e vivem caminhando debaixo de um inferno de vida. Vive momentos infernais. Por quê? Porque você é inexperiente na palavra da justiça. Quando a pressão vem, você se submete ao inferno. No seu casamento, na sua vida conjugal, nos seus filhos, com você mesmo. Por quê? Porque você não entendeu que você é a justiça de Deus em Cristo. Você não entendeu que você foi salvo. Quando a Bíblia diz que você foi salvo eternamente, não é ser salvo do inferno, mas é ser salvo até de você mesmo, dos infernos dessa vida. Pastor, então como que é isso de dizer que eu não sou pecador? Como que é isso de dizer que quando Deus olha para mim, Ele não enxerga meus pecados, mas Ele enxerga a justiça de Cristo em mim? Então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Sim, crianças pensam assim. Quando você prega para uma criança assim, você fala para uma criança assim, olha, o pai vai ali e não vai ficar olhando para você. Só que você não pode mexer aqui. O que a criança vai fazer? Por quê? Porque a criança precisa de alguém ficar vigiando ela. Tem que ficar vigiando o tempo inteiro. Não faça isso. Não toque aqui. Não mexa ali. Cuidado. Eu tenho uma filha, eu sei o que eu estou falando. Ela mexe em tudo, irmão. Agora deu para chegar perto das tomadas assim, olhar e querer colocar o dedinho lá. É criança. Eu vou corrigir ela em amor quantas vezes precisar. Falei, filha, não pode mexer. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que parar de falar com ela, porque ela vai começar a entender que ela cresceu, enfiar dedo na tomada não é para ela mais. Então é a mesma coisa o crente que entende a palavra da justiça. Ele cresce. E ele entende que não é porque Deus hoje não enxerga os pecados dele que ele tem que ficar se lançando no lamaçal do pecado, porque o pecado não faz parte da vida dele mais. A justiça de Deus não é uma justiça que te leva para o pecado, mas é a justiça que te leva a vencer o pecado. Entendeu a diferença? Entendeu, sim ou não? O fato, querido, é que enquanto você usar essas muletas religiosas para ser aceito diante de Deus, ou para não fazer as coisas por Deus, a sua vida espiritual não vai fluir. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com muletas religiosas? Presta atenção. O seu dízimo que você dá, ele não te faz ser aceito diante de Deus. Os votos que você faz com Deus aqui, eles não te fazem ser aceitos diante de Deus, e muito menos faz com que Deus abençoe você. A oferta de primícias que eu e você vamos dar na virada, não nos faz ser aceitos diante de Deus, e muito menos ser abençoados. Pastor, então por que eu vou fazer se eu não tenho benefício? Está vendo a criança? Criança é assim, ela só faz se tiver algo em troca. Isso é coisa de criança. Crianças pensam assim. Ah, então para que eu vou dar dízimo se eu não tenho nada em troca? Por que eu vou ofertar se Deus não vai me abençoar? Por que eu vou pegar voto se Deus não vai me abençoar mais porque eu peguei um voto com Ele? Entende? Criança é assim. Criança da idade da minha filha, você tem que começar a trabalhar com ela, por exemplo, na base de recompensa. Olha, o papai vai te dar isso, mas você não pode fazer isso. Mas aí quando ela vai crescendo, vai fazendo lá para os 3 anos, você já tem que começar a tirar um pouco das recompensas e começar a colocar a correção, tá? Isso aqui é um dado psicológico que eu estou te dando agora. É assim que faz. Porque se você falar, não faz, ela não entende. Vai dar chilique. Então o que você faz com a criança? Troca. Olha, o papai vai pôr um desenho ali para você ver, mas você não pode mexer aí. Pode ser? Pode, ela vai ver. Ó, o papai vai te... Você me dar isso aqui? E o papai vai te dar isso aqui no lugar. Ok. Mas vai chegar numa idade, você tem que tirar isso. Você tem que tirar as trocas. Então já chegou o tempo de você parar de dar dízimo, pegar voto, fazer um monte de coisa para fazer barganha com Deus. Chegou o tempo de você pegar voto com Deus, ofertar as suas primícias, dar o seu dízimo, não interessado no que Deus vai fazer, mas declarando o que Ele já fez e o que ainda está por vir na sua vida. Quem é experiente na palavra da justiça, ele não precisa de ver Deus fazendo, ele crê que Deus já fez, e porque Deus já fez, a vitória vai chegar na vida dele. Entendeu a diferença agora? Mas mesmo Deus não tendo que provar nada para mim e para você, Ele promete ainda recompensas para aquele que o honra. Então se você dá o seu dízimo, se você pega os seus votos com Deus, se você oferta suas premissas, creia, você será recompensado, porque a Bíblia diz que Deus é recompensador, galardoador. Mas essa não é a intenção que nós temos que chegar diante de Deus. Nós temos que honrar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Amém? Amém ou não amém? Então o crente que cresceu, você não tem que ficar ensinando para ele essas coisas, porque ele é maduro. Ok?
Por quê? Porque ele cresceu, ele amadureceu, ele sabe que o dízimo faz parte e que a igreja precisa se manter. Ele sabe que a oferta faz parte, ele sabe que ele precisa participar. Ninguém precisa ficar forçando ele, porque ele cresceu. Agora, pessoas maduras, você sabe quando uma pessoa é madura? Quando ela assume responsabilidade. Você concorda comigo que pessoas maduras assumem responsabilidades e pessoas imaturas fogem das responsabilidades? Se você não concorda, eu vou te dar uma ilustração que você vai concordar agora. Você aqui teve filho adolescente? Ou você já conviveu com um adolescente? Como que é? O Mateus, eu vou dar um exemplo do meu filho para não falar do filho dos outros, tá? Quando você for falar de um filho, fala do seu, não fala dos outros. Eu vou falar do meu, ele está aqui, eu vou falar dele. A gente deu tarefa para ele. 3 tarefas. Só 3. Pegar o cocô dos cachorros no terreiro, lavar as vasilhas da janta e qualquer outra que eu esqueci. E aí colocar o lixo para fora. Você acha que ele faz? Todo dia, desde o bendito e santo dia que eu passei a tarefa para ele, eu não só passei, eu anotei num papel as 3 coisas que ele tem que fazer, está lá na escrivaninha dele. Ele não faz. Mateus, já fez isso? Depois. Ô Mateus, você já fez depois? Por quê? Porque a adolescência é uma fase de imaturidade. Então, eu tenho que ensinar responsabilidade para ele. Mesmo sabendo que ele ainda não vai ter essa responsabilidade toda. Mas o meu papel como pai é ensinar. Você concorda comigo? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Pessoas imaturas não vão assumir responsabilidade. Eu posso pregar sobre dízimo aqui o ano inteiro. A pessoa pode ficar aqui 10 anos, enquanto não crescer, não vai devolver dízimo, não vai ser frequente nos cultos, não vai servir, não vai querer participar de discipulado, vai querer só ser um consumidor do Evangelho. O que é um consumidor do Evangelho? Presta atenção. É aquele que ele só quer consumir. Ele quer pegar algo. Olha, isso me encheu, eu vou embora, glória a Deus, aleluia, fui cheio pela palavra. Ele quer ir embora, ele só quer receber, entende? É ruim receber? Não, nós estamos aqui para receber de Deus. Só que a Bíblia diz que o abençoado não é aquele que recebe, é aquele que dá. Porque é dando que se a matemática de Deus, filho. Agora, o seu desejo como pai, como mãe, ou como avó, ou como madrinha, é que esse adolescente cresça e assuma a sua identidade e responsabilidade, ou é que você fique no pé dele o resto da vida lembrando ele tudo que ele tem que fazer? Eu quero que o Mateus cresça. Ele vai crescer. Vai ter um dia que eu vou levantar e vou falar assim, ué, não tem cocô no terreiro mais. O lixo não está mais aqui. A pia está limpa. Nesse dia eu entendi, o Mateus amadureceu. Eu não preciso lembrar ele mais da responsabilidade dele. Entende? Mesma coisa somos nós como filhos de Deus. Eu como pastor, eu quero que você cresça, que você cresça. Eu quero uma igreja sadia espiritualmente. Quando eu digo que eu quero, eu não estou dizendo que não tem lugar para você que é criança. Tem. Do mesmo jeito que eu amo o Mateus, e porque eu amo ele, eu vou ensinar ele todo dia a responsabilidade dele. Do mesmo jeito que eu amo você. Se você precisa do leite, todo dia eu vou estar aqui dando leite para você e te ensinando suas responsabilidades com muito amor. Apesar que não seja a minha vontade é que você cresça. Mas enquanto você não cresce, eu vou continuar te ensinando, vou continuar amando você, vou continuar mostrando a palavra para você. Amém? Verso 14, para a gente finalizar o que o autor de Hebreus diz. Ele diz, põe lá, Mateus, saiu. Eu tirei aqui. Abre aí. Verso 14. Ué, cadê? Põe no verso 14 lá, Mateus, lá embaixo para mim, por favor. Não, lá para baixo, de tudo. Onde que eu estava lá? Verso 14. Pode passar. Último slide, Mateus. Põe no último lá que eu me vi. Último. Isso. Abre esse aí. Pode abrir esse aí. Verso 14, para finalizar, ele diz: o alimento sólido é para os adultos. Presta atenção agora. Aqui ele vai te dar o segredo de como você se torna um adulto espiritualmente. Tá? Para aqueles que pela prática, fala essa palavra comigo, prática. Então, o adulto é aquele que pratica.
Ele não vai sair da fase de criança se ele não começar a praticar. Por isso que nós vamos ter o Discipulado 2026. Para quê? Para te ensinar os princípios da Palavra de Deus e caminhar junto com você lado a lado para você praticar. Porque aqueles que praticam pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele discerne, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Não precisa ninguém falar para ele, porque ele agora é um mestre. Ele vai ensinar os novos convertidos. Por quê? Porque ele cresceu. E agora ele vai pegar as outras crianças que vão entrar aqui e vai dar leite para elas, para que elas também cresçam. Essa é a sua função aqui, filho. Nós somos essa igreja. Amém? Fique de pé para a gente orar. Vamos ler esse verso aqui juntos, em voz alta. Mateus 7, do 17 e 18. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos. O tempo da muleta acabou. Chegou o tempo de você mostrar que tipo de árvore você é. Jesus não disse que a árvore é conhecida pelo que ela sente. Porque as pessoas hoje estão assim, eu sinto. Não. Jesus disse que a árvore é conhecida pelo que ela produz, não pelo que ela fala. Falar que é cristão, muita gente fala. Falar que tem fé, muita gente fala. Mas Jesus está dizendo que vai mostrar a sua fé são os seus frutos. Amém, igreja? Então, querido, não dá mais. Olha para cá agora. Não dá mais para você viver escondido atrás das suas dificuldades. Não dá mais para culpar o passado. Não dá mais para culpar pessoas ou circunstâncias. Hoje Deus está nos chamando para um nível mais alto. Hoje Deus está nos chamando para ter menos discurso, menos desculpas e mais frutos, mais atitudes. Quantos querem dar mais frutos diante de Deus? Se você entendeu que chegou a hora de largar as muletas e sair da passividade, você agora vai ficar de pé como você está.